Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Hélio com mais uma videoaula para que você possa se aprofundar cada vez mais na gramática da língua grega. Gente, hoje iremos falar sobre os pronomes pessoais e possessivos, mais focalizado no pronome pessoal. Faremos algumas videoaulas acerca dos pronomes para que vocês possam se habituar cada vez mais com a sua flexão. Lembrando que vocês que já estudaram primeira, segunda, terceira declinação acerca dos pronomes vai ser muito importante nesse sentido, porque a declinação dos substantivos é igual à declinação dos pronomes. Vocês vão perceber que eles são bem idênticos nesse pressuposto, ou seja, quem aprende a primeira, a segunda, a terceira declinação automaticamente aprende a declinar um pronome. Não somente pronome, mas também adjetivos. Iremos aqui para a lição de número 13 de Lourenço Estélio Rega, que ele vai trabalhar pronomes pessoais e possessivos. Aqui no vocabulário, gente, não esqueça sempre de decorar, memorizar autós. Esse eta aqui e o ômicron também aqui indica assim autós, auté e autó, ok? Pronome autós, ele é triforme. Uma forma para o masculino, feminino e neutro. É considerado também um nome pelo nome de adjetivo pronominal, porque ele tanto é um adjetivo quanto um pronome também que faz relação com o nome. Nós temos outro pronome chamado ego, no caso nominativo, tá? Quer dizer eu. Eu tenho também um pronome possessivo, emos, emé e emon, masculino, feminino e neutro, cuja tradução é meu, minha, ocorre mais de 76 vezes no Novo Testamento. E eu tenho vários outros pronomes aqui, para que vocês possam também decorá-los e também a sua tradução, para você se habituar cada vez mais e não depender 100% de um léxico. Vamos aqui na introdução acerca dos pronomes. Pronome é a palavra que substitui o nome, evitando sua repetição. Quando, por exemplo, temos um texto, ou num texto deseja-se evitar a repetição monótona de uma mesma palavra, utiliza-se um pronome no lugar da palavra que seria repetida. Veja no quadro a seguir como os pronomes funcionam. Observe que na coluna da direita está o texto bíblico em que temos os pronomes substituindo o substantivo hologos em suas várias formas. Veja na coluna da esquerda que deixamos o substantivo. O texto corresponde a João 1:3, que se inicia em arque em hologos. Gente, o que ele quer dizer isso aqui? Ó? Eu tenho hologos en arche proston theon. Mas o texto grego está assim, ó. Rutos en arche proston theon. O que ocorre? Esse rutos aqui, que é um pronome demonstrativo, substitui o hologos aqui para não haver uma redundância. Porque o texto fala, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo estava no princípio com Deus. Se colocar aqui o verbo estava no princípio com Deus, fica muito redundante. Haja vista que o substantivo logos é o sujeito da oração. Todavia, o versículo de número 2 troca o logos pelo pronome que está fazendo a sua correspondência. Observe que o logos ele é singular e o pronome também tem que ser singular. O logos é masculino, o pronome tem que ser masculino, porque o pronome ele assume, na verdade, o gênero e o número de logos, não necessariamente o caso, ok? O caso aqui é nominativo porque ele é sujeito desta oração. Nós temos uma outra questão também, quanta de autu é gênito. Observe que autu também é um pronome que substitui o nome. Qual foi o nome que ele substituiu? O nome logos, tá? Logos, ou logo, aqui na frase é logo, beleza? Então, dentro desse pressuposto, percebemos perfeitamente que o pronome substitui o nome. Esse nome pode ser um substantivo próprio, um substantivo comum, um substantivo anarto, ou pode ser também um substantivo monádico. O quadro que ele propôs aqui é justamente isso, para que você possa entender que o pronome ruto substituiu a palavra logos e o pronome autu, no caso genitivo, substituiu logu nesse sentido. Então, tudo isso também deve ser levado em consideração. E aqui nós temos pronomes possessivos. O pronome possessivo é usado para destacar a relação de posse. Se é possessivo, indica posse, tá? Em função de ser usado como adjetivo, este pronome também é chamado de adjetivo possessivo. Todos os pronomes são chamados de adjetivo possessivo. Flexiona-se como um adjetivo regular. E aqui nós temos Mateus 18:20, que diz assim: Snegmenoi esto
emon, ônoma, ou seja, reunidos para o nome meu ou para o meu nome, que a gente traduz assim para o português, reunidos em meu nome. Outro texto de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Esten remeteran didascalia egrafe, ou seja, para o nosso ensino, didascalia, foi escrito para o nosso. Olha só o pronome que indica possessão. Para o nosso ensino foi escrito. João 17 diz assim, Rologos, Rossos, Aletheia estin. Observe que, como você sabe, estin, ele é o enclítico que se une à palavra que está assim, que é a sua antecessora. Então, o acento de estin foi para a última sílaba daqui. Então, dentro desse pressuposto, eu tenho, por exemplo, Rologos, Rossos, Aletheia estin, ou seja, a tua palavra, tua, pronome possessivo, a tua palavra. Então, indica posse. João 7,6 também, kairos, roemos, kairos, remeteros, ou seja, o meu tempo, o meu tempo ainda não chegou. Aí nós temos que rodekairos, remeteros, ou seja, mas o vosso tempo sempre está presente ou algo do tipo. Ele não coloca aqui o restante da frase, porque aqui está em elipse. Mas o que quer dizer aqui? Remeteros, vosso. O que? Tempo. Então isso também deve ser levado em consideração. Então o pronome possessivo ele faz esse tipo de função de posse. O que nós temos agora aqui, gente? Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que representam pessoas de uma oração. Por exemplo, se eu tenho em grego ego quer dizer eu, a primeira pessoa que fala. Quem fala na realidade. Remeis é plural, mas também é quem fala. Se eu tenho agora o pronome si ou o pronome remeis, eu tenho o quê? Segunda pessoa. Com quem se fala. Agora, quando eu tenho autós, auté e autó, ou autói, autai e autá, eu tenho a terceira pessoa de quem nós falamos. Então, primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala. Isso é muito importante para que você possa entender as relações das orações. E aqui nós temos o pronome pessoal de primeira pessoa, ego, e sua flexão. Lembrando que tanto o pronome pessoal de primeira pessoa quanto de segunda pessoa, ele não possui exatamente um gênero. O contexto que vai estar o associando ao gênero masculino ou ao gênero feminino, mas por si só ele não possui gênero, por isso que ele não é colocado com gênero. Aí nós temos aqui, por exemplo, o pronome nominativo, ego, e a sua flexão no genitivo é mu. No ablativo também é mu. No locativo, instrumental e dativo é moi. E no acusativo é me. Observe que esses pronomes aqui com epsilon, eles estão chamados um pronome que indica um tipo de ênfase. E o mesmo pronome aqui sem o epsilon, mu, moi e me, indica o enclítico. Significa que ele perde seu acento, ele não tem ênfase em si. Mas esse outro que está com epsilon aqui, acentuado, ele tem ênfase. Então, para você ter muito cuidado quando se encontra um desses aqui. Então, ego se flexiona como eu falei. Ego, emu, emoi, emé. Ou ego, mu, moi, me. Isso, nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo e acusativo. No plural é a mesma coisa, de primeira pessoa. Remeis, remon, remon, rimin, 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 rimas. É nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo e acusativo. Observe o seguinte também. Pronome pessoal de segunda pessoa, que é o su. Aqui não é su, mas su. E o que nós temos aqui? Nada mais é pronome de segunda pessoa. Nominativo, su. Su, soi, se. Observe que só temos três formas dele aqui. Ó. Su, soi, se. Na verdade, quatro formas. Tá? Nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental e dativo e acusativo aqui. Observe que com o pronome de segunda pessoa ele está com acento, então indica que tem ênfase. Se ele não tiver acento, ele não é entendido como ênfase. E isso aqui, de fato, é um enclítico. Plural. Rimeis, rimon, rimon, rimin, 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 rimas. Nominativo, genitivo, ablativo,
locativo, instrumental e dativo e acusativo. Tá? E aqui está a tradução para que vocês possam ficar bem habituados. Depois nós temos algumas observações concernentes ao pronome pessoal de terceira pessoa. Como pronome pessoal para terceira pessoa, na maioria das vezes se usa o adjetivo pronominal autós, ou auté, ou auton. A terminação que indica aqui é só você substituir essa terminação por essa, que já indica aqui gênero feminino. E tirar essa terminação e colocar essa aqui como autó, indica gênero neutro. E aqui nós temos praticamente a flexão de autós, auté e autó. Aqui, no pronome de terceira pessoa, autós, ele tem gênero. Gênero masculino, gênero feminino, auté, e gênero neutro, autó. Tá? Na primeira e segunda pessoa, repetindo, não tem gênero por si só. O nominativo é autós, o genitivo ablativo é autu, locativo instrumental e dativo é autó, o omega com iota subscrito e no acusativo é auton. Observe aquilo que você já sabe, os, o, omega com iota subscrito, o acusativo. Observe que é exatamente e flexionado substantivos de segunda declinação. Já o feminino indica substantivos, é flexionado igualmente aos substantivos de primeira declinação em eta, auté, autés, autés, auté, 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 auten. Observe que todas essas terminações que eu coloquei aqui pertencem à segunda declinação e você sabe em qual caso elas pertencem, tá? Se eu flexionar auté é nominativo, feminino. Se flexionarmos autés é genitivo ou ablativo, feminino. Se eu flexionar auté com iota subscrito, é locativo, instrumental ou dativo. E se eu colocar auten, é acusativo. Viu como é simples? E o neutro também segue a mesma ordem, gente. Não precisa nem falar do neutro. E o neutro segue exatamente quase igual ao masculino. O que vai diferenciá-lo é o acusativo e o nominativo, que são idênticos. A assimilação do acusativo para o nominativo. E aqui estão a tradução. Olha o plural. O plural é exatamente igual, o masculino igual ao da segunda declinação. Tanto no masculino, feminino é igual à primeira declinação e o neutro é igual à segunda declinação. Não precisa nem olhar as terminações, que as terminações vocês já sabem exatamente como funciona, porque vocês aprenderam primeira, segunda e terceira declinação. O uso básico do pronome pessoal que eu quero que vocês prestem bastante atenção. O uso do pronome pessoal para ênfase, ênfase. Como já foi antecipado no 4.4 no grego, os verbos têm terminações pessoais que indicam pessoa e número do sujeito da mesma maneira como acontece no português. E aqui ele vai dar um paralelo. Pulamos para cá, ó. Mesmo que o sujeito esteja implícito na terminação verbal, pode ser acrescentado um pronome pessoal para destacar ou enfatizar o sujeito. Ou ele destaca, ou ele enfatiza o sujeito. Se eu tenho, por exemplo, João 16:33, Nenike katon cosmon, ou seja, a tradução seria venci o mundo. Mesmo que o sujeito esteja na terminação aqui, na primeira pessoa, no K, não está com ênfase. Mas quando coloca-se o pronome, já coloca-se com ênfase, visto que o sujeito está implícito aqui, ó. Aí colocou o pronome aqui para enfatizar realmente o sujeito. Então, enfatiza o sujeito. Nesse quesito, eu vou ler ego, nenike katon cosmon, ou seja, eu venci o mundo. Observe que o eu aqui está com ênfase. Da mesma forma, eu tenho João 14:6, que diz, lege autor Jesus, ego imi rodos, ou seja, disse-lhe Jesus, eu, olha novamente o pronome aqui, está aqui, eu sou o caminho. Então, quem é o caminho? Sou eu e não outro, como ele diz aqui. Então, isso é para destacar ênfase. Outra questão, que o uso do pronome pessoal também para contraste, como vemos no texto de Mateus 26:39. Plenuk roego, telo ala rossi, ou seja, porém não como eu quero, mas, olha o ênfase aqui, como tu queres. Conjunção
adjetiva adversativa, e o pronome trabalhando com ênfase no sentido de contraste. Um outro uso do pronome que é interessante é o do pronome pessoal da terceira pessoa como a ideia de posse. Como a ideia de posse, ele tem que estar no caso genitivo, tá, gente? Tanto no singular quanto no plural. Então, nós temos 1 João 2:1 que diz assim: Tecniamu, tautagrafe rimin, ou seja, filhinhos meus, escreva a vós. E aqui eu tenho entoiko autu, ou seja, na casa dele, ou seja, na sua casa. Também indica posse. Casos oblíquos em português, ou seja, o oblíquo em português utiliza o li. E os casos oblíquos é uma das utilizações, claro, no português é o li. Mas no grego utiliza o pronome tanto no acusativo, no dativo ou no genitivo. São os três casos que usando para o caso oblíquo do português. Então, quando tenho disse-lhe, é porque o grego utiliza o dativo. Legal, toca Jesus. Disse-lhe Jesus. Jesus disse para ele. Então, aqui é o caso oblíquo. Se você tem uma dificuldade com o caso oblíquo, estude um pouco de português para você entender como é que esse caso funciona. E no grego é a mesma coisa, tá? Aqui indica objeto indireto em relação ao verbo transitivo. Verbo transitivo é que reclama complemento. Então, Jesus disse para ele, como objeto indireto. E o português vai colocar o li aqui. Disse-lhe Jesus. Ok? Jesus que disse para ele. João 14:6, basicamente nesse sentido. Outro texto que nós temos também é 1 João 2:3, que diz assim: Gnoscomenhoti gnokame auto, ou seja, sabemos que conhecemos ele. Conhecemos, tá? O português coloca aqui assim, ó, que o conhecemos. O grego faz assim, ó, conhecemos ele. Que isso para o português seria o pronome, no caso, oblíquo. Nesse sentido, tá? E o grego expressa dessa forma, o acusativo. Agora vamos ver o uso de autós, auté e autó. Um dos usos que existe desse pronome é justamente o pronome de terceira pessoa, como vocês viram anteriormente que eu falei um pouco. Por exemplo, de terceira pessoa, se eu tenho o verbo legei na terceira pessoa do singular, autó é um pronome de terceira pessoa que indica a pessoa de quem se fala. Então, a leitura seria Tomás lege autó ou lege autós Tomás. Traduzindo seria disse para ele Tomé. Isso aqui é grego, tá bom? Claro, disse é uma convenção aqui desse verbo. Porém, o verbo está no tempo presente. Diz para ele Tomé. No português mais formal, eu não posso falar ou escrever diz para ele Tomé, porque a função de para ele pode ser substituído por uma forma mais formal. Disse-lhe Tomé. Então, esse li aqui é um pronome que indica a terceira pessoa. Aqui é um caso oblíquo, tá, gente? Nunca esqueçam disso. E o verbo está na terceira pessoa, tá? Também. Havendo uma concordância entre o sujeito e o verbo. E o pronome é de terceira pessoa, mostrando essa relação. Marcos 15:13. Estaurosonautó, ou seja, crucifica ele. Olha, observe aqui, sono aqui, eu tenho um imperativo. Crucifica ele aqui, sendo usado um pronome de terceira pessoa. Outra forma de usar, usado como pronome possessivo de terceira pessoa, no sentido agora possessivo, como vimos em algumas questões, né? Por exemplo, em 2 Timóteo 4:14 tem assim: taerga autu, ou seja, as obras dele, ou seja, as suas obras. Hologos auton, em 2 Timóteo 2:17, a palavra deles, ou as suas palavras. Pronome possessivo também, o pronome no caso genitivo, lembrando que tem que ser o caso genitivo. Agora, o uso interessante, usado como pronome enfático. Usado como pronome enfático, autós, até autó, significa o mesmo, o próprio, porque está tratando com ênfase. E com pronome enfático, gente, aqui, eles utilizam geralmente, mas nem sempre, o caso nominativo. Se eu tenho, por exemplo, aqui, pronome enfático, ele é usado na posição predicativa, nesse sentido, ou seja, ele não vem antecedido por nenhum artigo, como em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, que diz assim: autós ego Paulos, para calorrimas, ou seja, eu mesmo, Paulo, exorto-vos,
exorto-vos, eu mesmo, olha o pronome aqui, eu mesmo, Paulo, exorto-vos. Então, dentro desse pressuposto, autós está sendo usado como ênfase. Lembrando que não precisaria estar autós aqui. E dentro desse pressuposto se coloca-se o pronome para destacar algum tipo de ênfase. E esse pronome geralmente está no caso nominativo. Romanos capítulo 8, versículo 21 diz assim: Alterrekitsis eleuterotesetai, ou seja, a própria criação será libertada, ou a mesma criação, então pronome indicando ênfase. A própria criação, a mesma criação. Tá? Observe que não necessariamente precisaria do pronome para que o sujeito venha a ser trabalhado perfeitamente aqui. Todavia, quando quer se destacar, enfatizar o sujeito, a gente coloca um pronome para destacar um tipo de ênfase. Ó, a própria criação será libertada. A mesma criação será libertada. Outro, Hebreus 9, 24, que diz assim: Eiselten Christos, eis auton ton uranon. Agora observe que o caso aqui é acusativo, mas também usado como ênfase, dizendo o próprio. Ou seja, Cristo entrou, eis auton ton uranon, no próprio céu, no mesmo céu de onde ele veio, ou no próprio céu aonde Deus habita, tá? Destacado por esse pronome aqui. Um outro uso do pronome é o pronome de identidade. E como pronome de identidade, ele está na forma atributiva. Gente, predicativo e atributivo, vai lá na aula sobre adjetivos que você vai saber perfeitamente o que é um adjetivo atributivo, um adjetivo predicativo. E é a mesma coisa aplicado aqui, porém com algumas questões diferentes. Usado em forma atributiva, isto é, precedido por um artigo, autós, aute, autó, funciona como pronome de identidade ou de identificação, significando o mesmo, a mesma. E olha só como é interessante, 2 Coríntios 4,13 diz assim: Erchontis deto auto, pneumates pistel, ou seja, tendo porém o mesmo espírito de fé, o mesmo espírito. Observe que aqui de forma atributiva, artigo, pronome e substantivo pneuma. Observe que o pronome está entre o artigo e o substantivo. Isso é forma atributiva, que está atribuindo alguma qualidade para o espírito, o mesmo espírito de fé. Depois nós temos Romanos capítulo 8, versículo 16 e 26, que significa o próprio Espírito, conforme explicado acima. Depois nós temos Filipenses 1,30. Tom auton agona ercontis, ou seja, tendo a mesma luta, ó, a mesma luta. Tendo a mesma luta. Observe que o pronome ele está entre o nome e o artigo. Da mesma forma, esse pronome aqui, em Romanos capítulo 10, versículo 12, está entre o artigo e o substantivo. Horgao tohirios panton, ou seja, pois o mesmo Senhor, e não é outro Senhor, mas é o mesmo Senhor, o próprio Senhor. Tom auton agonar arconti, ou ercontis, como você, Filipenses 1,30, tendo a mesma luta e não outra luta, é a mesma própria luta que está sofrendo. Então, dentro desse pressuposto, o pronome pode fazer função tanto de um pronome de identidade, ele está na forma atributiva, pronome de intensidade, trazendo uma questão enfática, e está na forma predicativa. Predicativa, ele não usa artigo, tá bom? Nesse sentido, dentro desse pressuposto. E observe que ele está bem antes do sujeito. Observe que o sujeito aqui, kitsis, ele está com artigo, então o pronome está fora dele. Dentro desse pressuposto, mostrando ênfase. O pronome também é usado como pronome possessivo, mas aqui eu quero mostrar para vocês a gramática de William de Moos, que também fala do pronome, e a mesma questão em relação ao Lourenço Estélio Reg de Johannes Bergman. Função, pronome pessoal. Autós pode funcionar como pronome pessoal de terceira pessoa. Aqui está as classificações, perfeitamente como você aprendeu nesse sentido. 2, que eu quero destacar também aqui, o uso adjetival intensivo, ou seja, quando ele é usado com adjetivo intensivo, geralmente ele está no caso nominativo. E ele fala assim, autós também pode funcionar intensivamente quando é empregado adjetivamente. Nesta situação, autós normalmente modifica a palavra que geralmente está na posição predicativa, como aprendemos lá em Lourenço Estélio Rega. Traduz autós com pronome reflexivo. Ó. A tradução dele será esse aqui, ó.
com pronome reflexivo ele mesmo, ela mesma ou eles mesmos e etc. E assim por diante. E ele vai colocar aqui série de questões aqui, ó. Autós concorda com o substantivo que modifica. Em caso, número e gênero, escolha o gênero do pronome reflexivo com base no gênero da palavra autós. Modifica. Se eu tenho assim, autós o apóstolo, a tradução, o próprio apóstolo. Se eu tenho re ecclesia aute, a própria igreja. Se eu tenho autotodorum, a própria dádiva. Se eu tenho ego autós, ele mesmo. Observe o seguinte, que autós não é antecedido de artigo. Logo, esse pronome aqui, ele está na função predicativa. Porém, contudo, a função predicativa dele não é igual à função predicativa do adjetivo que acrescentamos o verbo ser na língua portuguesa. E aqui, observe que não precisa colocar o verbo ser, mesmo estando na posição predicativa. Reclesia aute, observe que o artigo acompanha o seu substantivo, mas não acompanha o pronome. Outra questão, autotodoron, ou seja, todoron, o to artigo neutro acompanha o seu substantivo dorum, mas o autó não está dentro. Perfeitamente, fazendo essa relação predicativa. Observe que ele coloca aqui João capítulo 12, versículo 49. Homimpsas me patermoi entolen dedoken. Ou seja, o próprio Pai que me enviou. O próprio Pai que me enviou. Enviou que a mim. Aí ele fala o seguinte: não confunda isto com a posição predicativa de outros adjetivos. Quando o adjetivo está na posição predicativa, você deve inserir o verbo nominal. Quando o autor se encontra na posição predicativa, está modificando adjetivamente o substantivo, ou seja, ele está sempre na posição predicativa, ele está somente modificando como adjetivo. É como se fosse um adjetivo atributivo, nesse sentido. E não necessariamente um adjetivo predicativo que necessitaria de um verbo ser para fazer as suas nuances. Tá? Então, tudo isso deve ser levado em consideração dentro desse pressuposto. Outra questão que devemos trabalhar é o seguinte aqui, ó. Quando funciona como intensivo, autós está geralmente no caso nominativo, porque esta é a função de um pronome de intensivo, de destaque, né? Usar o caso nominativo, mas nem sempre ele usa o caso nominativo, tá bom? Pode ser usar o caso dativo, o caso também é acusativo. E ele fala aqui, ó, autós David, eipin en topneumati hagio, ou seja, Marcos 12:39 diz assim, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Observe que o próprio aqui, ó, nós temos aqui, na forma predicativa, autós está funcionando como um pronome mais intensivo, enfático para o sujeito Davi. Tá? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Não foi outro Davi, mas o próprio Davi que conhecemos das Sagradas Escrituras. Jesus autós o que é baptisten ala hoi matetai autu, ou seja, João 4:2. O próprio Jesus não batizava mais seus discípulos. O Jesus que conhecemos, não, ele mesmo não batizava mais seus discípulos. Isso também deve ser trabalhado. E aqui eu coloquei, ó, o sujeito do verbo não precisa forçosamente estar na terceira pessoa quando é empregado como a primeira ou a segunda pessoa. Autós continua acrescentando ênfase. Observe que o verbo aqui, ó, legeis, está na segunda pessoa. O sujeito dele é o pronome si, aqui. Só que autós está no meio. Mas o autós está acrescentando ênfase nesse pressuposto. Diz assim, tu falas aos homens, tu, o próprio, o mesmo falas aos homens. Observe que o autós aqui não está exatamente concordando com o verbo, e nem precisa estar no sentido, porque o que concorda com o verbo aqui é o seu sujeito. Isso deve ser levado em consideração também. Outra questão que podemos trabalhar aqui, o uso adjetivo de intensidade, que aprendemos também com Lourenço Telho-Rega, e a função desse adjetivo de intensidade, que mostra mais uma característica do sujeito, normalmente está na posição atributiva. Atributiva está entre artigo. E quando nós temos, por exemplo, mais uma vez ele se afastou e orou da mesma forma. Da mesma forma, olha o pronome aqui, auton logon. Ou seja, kaipali é apelton. Apelton proseixato, ou seja, ton auton logon.
Mais uma vez, ele se afastou e orou da mesma forma. Observe que tem um artigo e o nome. Orou da mesma forma. Orou em relação aos mesmos pressupostos. Em Lucas 13, 31 diz assim, ó, naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se. Naquela mesma hora, observe, aute terrora, proceltam tinis, Lucas 13, 31. Tá? Naquela mesma hora, observe essa questão, que ele vai dar aqui uma informação no ponto 8, nesse sentido aqui, ó. 8, tá aqui, ó. Note que não há artigo neste exemplo. Tal fato demonstra que autós sem artigo pode funcionar como adjetivo de identidade, a despeito daquilo que muitas gramáticas dizem. Então, exatamente, adjetivo de identidade, mesmo quando não está na posição entre o artigo e o seu substantivo qual está fazendo referência. E naquela pequena entidade, até funciona tipo como um pronome demonstrativo, ó, naquela mesma hora, naquela mesma hora. Então, o pronome aqui, até dentro desta oração, sim, pode ser considerado, mesmo não estando entre o artigo e o substantivo, nesse sentido, como vimos anteriormente. E aqui fala a tradução e alguns pressupostos. Voltamos aqui e observamos o seguinte. Observe que o pronome ele é muito importante para o entendimento do texto grego. O pronome é aquela palavrinha, aquela classe gramatical que substitui o nome. Observe que o pronome de primeira pessoa e segunda pessoa não possui gênero por si só. Precisamos do contexto. Eles podem estar associados ao gênero masculino ou ao gênero feminino nesses pressupostos. E também ao gênero neutro. Tá? Alguma coisa que está sendo destacada aqui. Então, observamos saber uma outra coisa. O pronome substitui o nome. Ele substitui o nome. E substituindo o nome, ele concorda em gênero e número com seu antecedente. E se ele concorda em gênero e número com seu antecedente, então isso deve ser levado em consideração na frase. Observe que o pronome autós, ele pode ser usado como pronome do caso oblíquo para o português. Ele pode ser usado como um possessivo, ele pode ser usado como um pronome de intensidade ou de ênfase, com um pronome de identidade. Na forma mais um pronome de identidade, ele é usado na forma atributiva, de intensidade predicativa. Para vocês compreenderem essas questões, deve-se entender também o adjetivo predicativo, o adjetivo atributivo. Lembrando que o pronome, mesmo na forma predicativa, ele não está exatamente sendo entendido como um adjetivo predicativo que precisa necessariamente adicionar o verbo no português na maioria dos casos, para destacar ali a sua ênfase maior. Então, estude mais essa aula, observe, faça os seus pressupostos e a flexão do pronome, o pronome pessoal ou os pronomes de forma geral é exatamente igual à primeira, segunda, terceira declinação. E observemos o pronome pessoal de primeira pessoa e de segunda pessoa, ele tem uma característica um pouco diferente, mas de terceira pessoa, o caso que ele utiliza, nominativo, acusativo, genitivo e dativo, instrumental, locativo, nesse sentido, singular e plural, eles vão usar exatamente a primeira declinação ou a segunda declinação. Outros pronomes vocês vão compreender perfeitamente em aulas subsequentes. Tá? Qualquer dúvida, estamos aqui para sanar elas. Paz e graça em Cristo Jesus. Até a próxima aula, querendo Deus.